Oi gente, sejam bem-vindos ao Terrorcast, um quadro aqui no meu canal no YouTube onde eu conto relatos sobrenaturais para vocês em forma de podcast. A temática dos nossos relatos de hoje vai ser relatos variados, não vai ter uma temática certa. Eu espero que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever no canal e também de curtir para ajudar na divulgação do vídeo. Agora, sem enrolação, vamos para os relatos. O nome do nosso primeiro relato se chama O Hotel Assombrado. Oi, essa é a história do meu avô, que se chama Laureci. Ele tem 60 anos. Isso aconteceu há uns 30 anos atrás, em 1994. Ele viajava a trabalho e um dia ele foi passar a noite num hotel aqui no Espírito Santo. Ele é do mesmo estado que eu. Na BR-101. Chegando lá, ele fez as coisas comuns que se faz num hotel. E quando chegou, esse hotel era de uns amigos dele. Então ele foi pro quarto dele e nisso foi tomar um banho. No box não tinha porta, era uma cortina. A porta do banheiro também era uma cortina. Ele logo se sentiu observado, então abriu a cortina e olhou para a porta. Ele viu que a cortina estava parada, ou seja, ninguém tinha aberto ela. Aí ele se secou um pouco, saiu do banheiro. E nisso que ele saiu do banheiro, ele foi ver na porta do quarto se tinha alguém saindo ou entrando. Meu avô deixou a porta destrancada, por isso que ele foi ver. Tinha um chaveiro na chave da porta e a chave estava na porta. E esse chaveiro estava paradinho, ou seja, ninguém abriu e nem fechou a porta. Então ele voltou e terminou o seu banho. Logo ele desceu para jantar, conversou com seus amigos e voltou para o seu quarto e dormiu. Ele acordou no meio da madrugada e observação. Ele estava virado de cara com a parede, ou seja, de costas para a porta. E sentiu claramente alguém levantando a sua coberta e deitando ao seu lado, e se cobrindo junto a ele. O meu avô se assustou e, ainda deitado, olhou para trás, levantou as cobertas e, para sua surpresa, não tinha ninguém ao seu lado. Ele então levantou, acendeu a luz e procurou pelo quarto e não viu nada e nem ninguém suspeito. Com medo, apagou a luz e voltou para a cama e tentou dormir. Ele até conseguiu dormir, Acordou no outro dia seguinte e foi embora de lá e nunca mais teve coragem de voltar. Aí embaixo ela consertou que ele não tem 60, ele tem 70 anos atualmente. Eu acho que eu sei qual hotel que é esse, porque aqui no Espírito Santo eu já vi uma história sobre esse lugar também. É lógico que pode ser outro hotel, mas seria muita coincidência. E na mesma BR, eu acho que eu sei qual hotel que é. Mas enfim, vamos pro nosso próximo relato. O que estava naquele quarto? Bom, isso aconteceu recentemente, há uns 4 meses atrás. Era um dia de calor extremo, porque eu moro no Mato Grosso e aqui é muito calor. Eu cheguei do trabalho por volta de meio-dia e o calor estava tão grande que o corpo ficou mole. Eu peguei minha roupa mais fresca, que era um short rosa e uma blusinha branca. Deitei, liguei o ventilador no máximo e dormi. Até aí tudo bem. Acordei em um lugar muito estranho. Daqui pra frente é como se ela estivesse dentro do sonho, para vocês entenderem melhor o relato. E nesse lugar a gente ia ficar numa mansão, só que o que eu mais estranhei era que era uma mansão muito antiga, sabe? A escada de madeira, mas tudo bem envernizado. Logo quando eu entrei, eu senti uma tontura muito forte e o mais incrível é que eu estava com a mesma roupa. À noite, eu dormi no quarto de cima, tinha um corredor medonho e grande. Na madrugada, eu escutei um barulho de grito, lembrando que estava eu, meu sobrinho e minha irmã nessa casa. Quando abri a porta do quarto, eu vi uma criatura horrível de chifres levando o meu sobrinho já desacordado em um carrinho. Eu comecei a chorar e gritar, mas não saía a voz. Foi aí que vi que essa criatura, que acredito ser um demônio, entrou em um dos quartos da casa e rapidamente eu entrei atrás. Quando eu entrei, eu caí no chão e eu senti como se várias e várias coisas ruins entrassem dentro de mim. E eu não conseguia levantar de tanta pressão espiritual. Eles me sufocaram muito e eu não conseguia gritar, nem falar e nem sair daquele quarto. Quando amanheceu o dia, eu não entendi. Eu consegui sair do quarto, mas quando tentei sair da casa imediatamente, algo me jogou para trás, me sufocando. E quando eu abri a boca, saiu tipo um coral de homens gritando. Lembro que meu cunhado chamou um pastor que dizia que eu estava possuída por uma legião de demônios.
e eu tentava acordar. Abri o olho, vi o teto da minha casa, mas era como se meu espírito estivesse fazendo uma viagem astral. Eu não conseguia voltar. Fiz força para levantar da cama, mas eu não consegui. E continuava aquele sonho que parecia muito uma visão, porque era muito real. O pastor começou a fazer a expulsão, começou a expulsar os demônios que não queriam sair e falava que uma mulher se suicidou naquela casa, no mesmo quarto que eu não deveria entrar. E eles não iam sair, mas o pastor conseguiu fazer a expulsão. E quando eu senti que aquilo saiu, foi um alívio, porque eu tenho certeza que se não fosse aquele pastor no sonho, aqueles demônios teriam me matado dormindo, porque eu não conseguia respirar na vida real. E quando ele expulsou, eu consegui acordar. Eu chorei muito de desespero, estava com muita fraqueza. E sobre meu sobrinho, no mesmo dia seguinte, ele conseguiu sair do quarto bem comigo no sonho. Enfim, nunca soube o que real aconteceu, mas eu nunca mais dormi à tarde. Tadinha, ela ficou com medo. Vamos para o nosso próximo relato. Quem era aquele menino? Oi, boa tarde, me chamo Adriele e sou uma seguidora sua do TikTok. Hoje eu trago um relato muito estranho que aconteceu comigo. Há uns 3-4 anos atrás. Bom, era Dia dos Pais, mas eu estava brigada com meu pai, então eu não passei os Dias dos Pais com ele. Nesse dia, de tão chateada que eu estava, eu decidi ir numa praça bem conhecida de onde eu morava. Bom, eu fui à praça e chegando lá me sentei, comecei a pensar na vida e fiquei lá. Uns 10 minutos depois eu vejo um rapaz que aparentava ter uns 18, 19 anos. Ele estava descendo a passarela que dava com a praça e então eu fui observando ele. Quando ele parou para sentar em um lugar na minha... então eu fui observando ele quando ele parou para sentar em um lugar na minha frente. Ele começou a mexer no celular e olhar para mim e eu comecei a olhar para o menino também. E ele não parava de me olhar. Depois de uns 5 minutos dele me encarando, ele veio e se sentou ao meu lado. Eu fiquei meio sem jeito e ele disse, posso ficar aqui com você? E eu disse que sim. E então ele me falou, sabia que você é muito bonita? E eu agradeci a ele. Então ele ficou calado por algum tempo e disse que já tinha que ir. Então eu disse tchau e ele disse tchau também. Então quando eu estava no meio do caminho, eu senti dentro de mim que eu deveria falar algo com ele. Então eu tentei alcançar o menino e fiquei gritando, ei, espera! E parece que ele não ouvia. Então ele virou uma rua e quando finalmente eu consegui virar a rua para ver se eu encontrasse ele, não tinha mais ninguém. E a rua estava extremamente vazia, sem nada, pois era domingo, Dia dos Pais. E nessa rua não existia uma casa perto para ele poder entrar. E também não tinha outra rua que ele pudesse entrar. Essa rua era uma rua reta e com poucas casas, que não daria tempo dele entrar porque supostamente eu iria alcançar ele. Então eu fiquei procurando esse menino e não achava de forma alguma. Eu fiquei com aquilo na cabeça e voltei para a praça. Nessa praça tinha um senhor com uma barraca de açaí e o lugar que eu estava sentada era bem perto dessa barraca. E então eu perguntei ao senhor da barraca se ele tinha me visto sentada ali e ele tinha confirmado que sim. E então eu perguntei se ele tinha visto o menino que se sentou ao meu lado. E ele disse que não tinha visto ninguém, que ele só tinha visto eu ali e mais ninguém. Então eu saí calada e fui para casa e fiquei me perguntando o que era aquilo. Eu conversei com a minha mãe e ela ficou assustada, mas achou que poderia ser impressão minha. Já outras pessoas acharam que era espírito. Enfim, eu fico até hoje na minha cabeça me perguntando o que aconteceu naquele dia. Será um menino? Será um espírito? Bom, nunca vou saber. Essa é a minha história, eu espero que seja contada no seu TikTok. Eu não contei lá, mas eu contei aqui no YouTube. E essa história é minha e realmente aconteceu. Obrigada. Obrigada a você por ter mandado a história. Gente. Acredito eu que possa ter sido um espírito, senão o moço da barraca de açaí, eu acho que teria visto ele. Enfim, né? Nós nunca vamos saber de fato o que era. Vamos para o próximo relato. Oi, tudo bom? Tem um relato sobre um filme chamado Sobrenatural. Enfim, eu sempre gostei muito de filmes de terror, desde criança amava sentir aquela sensação de medo e ficar sem dormir à noite. Era bizarro. Sempre vi várias coisas quando criança, tipo vultos, vozes, barulhos estranhos e pessoas me chamando. O tempo foi passando, eu continuei assistindo esse tipo de filme
E eu acabei engravidando de um menino lindo. Passou um tempo e ele tinha completado 1 ano de idade e eu resolvi assistir esse filme sobrenatural à noite, né? E até então estava tudo bem. Mas em uma cena específica eu comecei a sentir uma coisa estranha, como se estivesse alguém em casa sem ser eu e meu filho e o pai do meu filho. Acabou o filme e fomos dormir. E foi então que eu comecei a sentir uma presença estranha dentro do quarto. Eu não conseguia dormir de jeito nenhum e parecia que tinha alguém no quarto, em cima do guarda-roupa. Parecia estar me cercando e me observando. Eu me arrepiava dos pés à cabeça até que eu consegui pegar no sono. Eu sonhei com uma garotinha vestida de branco. Ela tinha pele clara e cabelos negros que cobriam o rosto. Tinha ela e mais outras pessoas que eu nunca tinha visto na vida. E no sonho, eu sempre via ela rindo para mim e entrando dentro da minha casa. Eu passei 1 semana sonhando com essa menina e essas pessoas. Foi quando eu sonhei a última vez e ela dizia: não adianta orar e me expulsar. Eu não vou sair daqui. Eu não sou da igreja, mas acredito muito em Deus e sempre oro antes de dormir. Foi quando essa menina começou a rir, uma risada horrível e macabra. Quando eu acordei, eu não conseguia me mexer de jeito nenhum. Eu comecei a tentar olhar em volta e vi essa mesma menina do sonho, me olhando e rindo. Eu fiquei desesperada, até que eu finalmente consegui me mexer e ela sumiu. Eu fiquei sem dormir à noite e quando amanheceu, o meu filho começou a ter febre muito forte, dor de cabeça e outros sintomas. Ele estava bem na noite anterior e ficou assim do nada. Fomos parar no pronto-socorro e lá fizemos uns exames nele e constataram que ele tinha uma infecção no sangue e queria ter que ficar internado, porque o que ele tinha não podia ser tratado em casa. Foi quando eu comecei a chorar e implorar para Deus que ele curasse o meu filho e que eu não precisasse ficar no hospital. Ele ainda tomou antibiótico uma noite e no outro dia teve alta, graças a Deus. Mas quando a gente voltou para casa, ele estava muito assustado e a febre não passava. Ele chorava e ficava apontando para as coisas e chorava demais. Foi quando eu tive o mesmo sonho com essa menina e ela apontava para o meu filho. Eu entrei em oração porque sabia que o que o meu filho tinha era espiritual. Foi quando eu comecei a ver vultos dentro de casa, vozes e meu filho aterrorizado. Eu orei muito e foi quando o meu filho melhorou e nunca mais senti nada estranho na minha casa. Eu não via mais vultos e nem ouvia as vozes. Então eu acredito muito na energia dos filmes e que os espíritos ruins sempre vai atrás da pessoa mais vulnerável dentro da casa. A maioria dos filmes são consagrados e desde então eu tenho medo de assistir filme de terror porque eu sei que tem energia pesada e pode atingir o meu filho. Hoje ele tá bem e a infecção que tinha falado que ele tinha simplesmente desapareceu. Gente, que bizarro. Vamos para o nosso próximo relato. Quem era aquele homem? Oi, Leandra, bom dia. Sigo você já há um tempo e adoro seus vídeos contando relatos sobrenaturais dos seus seguidores. Não sou muito diferente, então irei dividir algo que aconteceu comigo há anos atrás. Logo adianto que tenho 17 anos e isso que irei contar aconteceu por volta dos meus 6 a 7 anos de idade. Há anos atrás, meu pai, que hoje não trabalha mais com isso, trabalhava numa plantação de tomates. Então, sempre que podia, ele trazia muitos tomates para minha avó. Num dia em específico, ele não poderia trazer, já que era tempo de colher. Então, voltaria apenas de noite. O que impediria de ir até a casa da minha avó. Eu moro com ela desde pequena e onde ela ia, eu ia atrás. Minha mãe ligou para minha avó e avisou que ele não poderia levar os tomates, e que no dia seguinte era para ela ir até a roça pegar algumas sacolas que ele deixou guardado para ela. No dia seguinte fomos eu, minha avó e meus 2 tios para a roça. Quando chegamos, vi o amigo do meu pai, cujo nos levaria até onde estavam as sacolas. O cumprimentei e fiquei próximo a uma caixa d'água, enquanto minha avó e meus tios iam com ele até as sacolas. Enquanto estava lá, vi meu pai, que me chamou lá para baixo onde ele estava. Como era criança, não perguntei porque ele não havia ido cumprimentar minha avó, como ele sempre fazia. O meu pai estava com a roupa de sempre, toda rasgada e suja de terra, com aquela pitada de cheiro de veneno.
dos tomates. Ele estava sorrindo e, o que sabe, como filha, sei que esses sorrisos são bem raros. Não percebi, pois como disse antes, eu era pequena. Ele conversou comigo, o que não lembro qual foi o assunto, o que chuto ser aqueles assuntos de criança. Ele me levou até a plantação que ele cuidava e perguntou se estava disposta a brincar de pique-esconde com ele. Aceitei sem pensar duas vezes, pois eu adorava brincar com ele. A brincadeira havia começado e era eu que corria atrás. Lembro que ele fugiu de mim por entre os tomates, o que dificultava, pois não sabia muito como passar entre meio os tomates sem estragar o pé. Eu corri atrás dele apenas pelos sons dos seus pés, que estavam com aquelas botinas enormes. Estávamos na última carreira de tomate e eu vi ele virar à esquerda. Eu gritei para ele dizendo que estava cansada e que não queria mais, mas não obtive respostas, apenas o grito da minha avó, perguntando onde eu estava, que já era a hora de ir. Quando eu cheguei aonde ela estava, como uma avó normal, ela perguntou onde eu estava e com quem eu estava. Eu expliquei dizendo que estava com meu pai. Ela me olhou algumas vezes e pegou na minha mão. Estávamos de volta na cidade, indo até a casa da minha mãe, onde ficaria aquela tarde. Antes de chegarmos, ela perguntou outra vez com quem eu estava e eu novamente disse que era com meu pai. Ela disse que não tinha como. Eu havia brincado e conversado com meu pai em carne e osso. E quando havíamos chegado na casa da minha mãe, ela saiu para me receber com o meu pai atrás. Minha avó contou o que eu havia feito e falado. Minha mãe olhou e sorriu. Já meu pai me olhava estranho. Enquanto minha avó conversava com a minha mãe, eu falei meio alto: "Pai, diz pra ela que você brincou comigo lá nos tomates?" Meu pai me olhou e disse meio bravo: "Como vou dizer uma coisa que eu não fiz? Estou de folga hoje." Bom, aquele foi um dia estranho que até hoje fica na minha mente. O meu pai não havia ido trabalhar e eu havia brincado com ele no trabalho dele. E até hoje eu não sei com o que eu conversei aquele dia. Não tenho respostas e nem sei o que pensar. Mas naquele dia eu não estava brincando com meu pai, disso eu tenho certeza. Gente, o que será, né? Com quem será que essa menina estava conversando? Tá aí uma pergunta que eu acho que a gente nunca vai ter resposta, né, galera? Mas é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e de curtir. Se você tiver algum relato que você queira que apareça aqui ou lá no meu TikTok, é só mandar lá pelo Instagram, esse aqui. É só mandar lá que uma hora sai aqui ou sai lá no TikTok. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.